segundo Lucas, capítulo 19, os versículos 28 até 40, página 1454. Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 28 até 40. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimados irmãos e estimadas irmãs em Cristo, novamente é domingo de Ramos, domingo da Paixão, o primeiro dia da Semana Santa, dia em que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, para os acontecimentos que mudaram a história da humanidade. É um dia em que Jesus nos ensina mais por seu exemplo do que por suas palavras. Os ramos que adornam a nossa igreja nesta manhã são sinais que queremos acolher e praticar também tais ensinamentos. O evangelho que acabamos de ouvir coloca Jesus e seus discípulos junto ao Monte das Oliveiras, de onde já se enxerga a cidade de Jerusalém. Ele pede que 2 discípulos busquem um jumentinho que está amarrado numa aldeia logo adiante. Os donos do jumentinho perguntaram por que eles estavam soltando o animal. Eles responderam conforme Jesus lhes havia orientado: o mestre precisa dele. Com as suas capas selaram o animal e ajudaram Jesus a montar. Assim, montado em um jumento, Jesus segue em direção a Jerusalém. Ele não passou despercebido. Pelo contrário, as pessoas que o viam passar estendiam as suas capas e ramos
fazendo um tapete para ele passar, recebendo-o como um rei. E não apenas isso, eles cantavam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. A alegria e o alvoroço era tanto que incomodou os fariseus. Eles pedem para Jesus calar as pessoas, mas ele respondeu que isso é impossível. Se eles calarem, as pedras gritarão. Assim Jesus entra em Jerusalém, sendo aclamado como um rei. Mas ele se mostra como um rei diferente. Ele não tem um cavalo, animal símbolo de força e poder, animal de guerra. Ele monta um animal de carga, lembrando que ele é quem carrega os pecados do mundo até a cruz. Ele não tem um exército com armas treinados para matar e conquistar. Ele tem pessoas que o seguem voluntariamente. Ele não tem um palácio ou um castelo. Em certa ocasião, ele disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, em Lucas 9:58. Ele não tem um luxuoso tapete vermelho, mas tem algo maior que isso. O seu tapete é formado pelas capas das pessoas que o viam passar, segundo o evangelho que ouvimos, e também por ramos de árvores, segundo relatos dos evangelhos de Mateus, Marcos e João. As pessoas não cantavam hinos de guerra ou de defesa da sua pátria. Eles entoavam um louvor que pedia bênção e paz. Jesus é um rei diferente. É um rei humilde. Um rei que veio para servir com o evangelho da graça, servir lavando os pés dos seus discípulos, servir com a sua própria vida. Esse rei é tão humilde que não é aceito por quem deseja força e poder. Aliás, são estes que o ironizam quando colocam sobre a cruz a afirmação: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A postura humilde e servidora de Jesus me faz lembrar uma frase que eu li recentemente: força e poder são necessários apenas quando se quer fazer o mal. Para todo mais, o amor é suficiente. Força e poder são necessários quando se quer fazer o mal. Para todo mais, o amor é suficiente. Estimada comunidade, hoje é domingo de Ramos, um domingo feliz, um dia feliz. É um dia que celebramos a bondade de Deus e a humildade de Jesus. É o dia em que abre a Semana Santa, convidando as pessoas a seguirem a Jesus na sua chegada em Jerusalém, mas também no caminho da cruz até o túmulo vazio. É o tempo de vivermos e recebermos tudo o que Deus nos dá, de celebrarmos o que nos dá esperança e sentido na vida. O Evangelho de hoje nos convida a olhar para Cristo e a enxergar quem Ele é. Aquele que vem em nome de Deus para salvar o povo. Aquele que é humilde e serve o amor ao mundo por amor com a própria vida. É isso que ele nos ensina ao passar pelo povo montado num jumentinho. Por outro lado, a palavra de hoje nos convida a olhar para a multidão que estendeu as suas capas para ele passar e cantou:
Segundo a tradução de Almeida, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa multidão fez isso porque o conhecia, porque o seguia. Essa multidão me faz perguntar: e nós? A quem estamos seguindo? Quem faz a nossa cabeça? Quem influencia os nossos pensamentos e atitudes? Quem nós ouvimos? O que estamos lendo, assistindo, ouvindo? Creio que é importante nos perguntarmos sobre a quem seguimos, sobre quem faz a nossa cabeça. Nós vivemos num tempo em que produzir e divulgar vídeos se tornou profissão. Os youtubers e os assim chamados influenciadores digitais faturam muito com o que fazem e dão dicas ou doutrinam sobre tudo. Ensinam de como fazer uma maquiagem, até consertar o carro em casa. Ensinam sobre religião, vida saudável, família, política e assim por diante. Fora dos meios digitais, há líderes que falam em cadeia nacional sobre o seu desejo de que seu oponente morra. Há outros que bagunçam a economia mundial com ações que supostamente vão beneficiar um povo em detrimento de todos os outros. Além disso, há uma multidão de mentirosos vendendo as suas ideias como verdades. A quem estamos seguindo? Quem está fazendo a nossa cabeça? O Domingo de Ramos nos ensina a quem seguir e nos convida a deixar que Cristo nos mostre o caminho e revele a sua verdade. Ele nos convida a entrar na Semana Santa e seguir os passos deste, que foi recebido como um rei humilde, que serve ao mundo com a própria vida e vence a morte e todos os seus poderes. Vamos deixar que Jesus faça a nossa cabeça. Vamos permitir que Ele molde o nosso pensar e transforme a nossa vida. Que entre nós também se ouça: Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Amém.